Olá, queridos! Mais um vídeo começando de leituras do mês. Confesso que eu tô bem atrasada esse mês porque, na verdade, eu tava com preguiça e nada. O negócio é o seguinte, estava com preguiça. Mês passado eu não li quase nada, eu só terminei um livro. E então eu vou juntar os lidos do mês de junho e de julho. Então, bora lá. O primeiro livro que eu li, e foi no mês de junho, e o único livro do mês de junho foi O Senhar. Vou deixar a capinha dele aqui para vocês. E esse livro, basicamente, ele vai acontecer numa cidade nos Estados Unidos, e é um livro bem adolescente, que vai falar sobre a história de uma menina que vivenciou a separação dos pais, e isso impacta muito na vida dela. E além disso, a mãe dela acaba indo para uma ilha e leva ela junto, porque a mãe quer reconstruir a vida, quer reorganizar os pensamentos, e leva ela junto. E aí o que vai acontecer? Nessa ilha ela vai encontrar um menino e vai vivenciar meio que um romance, e a ideia é ela não vivenciar esse romance porque ela tem pouco tempo lá e ela sabe que depois ela vai ter que ir embora, enfim. Basicamente é essa a sinopse do livro. E o que eu achei? Eu achei o seguinte, que se eu tivesse 16 anos, talvez eu teria amado essa história, porque acho que ela tem 17 anos, não fez nem 18 ainda, e eu achei uma história bem adolescente, só que o livro ele consegue retratar muito do sentimento daquela adolescente, muito da transformação dela desde o momento que ela passa pelo divórcio junto com os pais, né? E desde que ela fica um tempo lá nessa ilha, conhece esse menino, e aí eles vão ter meio que um romancezinho e tudo mais. Mas eu ainda achei muito fraco. Não é um livro que eu recomendaria, para ser bem sincera. Eu dei nota 2 para ele e nem assim, não gostei muito. Eu ouvi muito bem, se falar muito bem dele, e aí eu fui com altas expectativas, e no fim das contas o livro nem era tudo isso. Então, esse foi o livro lido em junho, e tava lendo várias coisas ao mesmo tempo, aí acho que tive uma ressaca literária e só consegui terminar esse. Mas é isso. E o nome da autora desse livro Sem Ar chama Jennifer Niven, acho que é isso. E vou deixar também todos os links deles aqui no box para vocês. O próximo livro, que foi finalizado agora no começo de junho, eu terminei ele dia 2 de junho. Poderia ter terminado ele no mês anterior, mas não estava afim de correr muito com as leituras. E o livro se chama Constrangidos pelo Amor. Foi meu livro de devocional do mês de junho, mas terminei ele no começo de julho. E esse livro, basicamente, ele vai falar sobre uma comunidade cristã na cidade de Moçambique, na África, e o quanto Deus trouxe provisão para eles, sem eles terem nada, tudo baseado na confiança daquilo que Deus poderia fazer, e através do amor pelo próximo. E o que eu achei sobre esse livro é que fala muito, se retrata muito sobre o amor ao próximo, sobre se doar e confiar completamente em Deus, sobre todas as coisas que Deus é capaz de fazer, coisas pequenas como trazer comida, como fazer milagres gigantes através de curar pessoas e outras muito mais coisas. E eu achei um livro lindo, bem bonito e transformador, sabe? Porque a gente vê o quanto esse casal que vai servir lá em Moçambique é usado por Deus, sabe? O quanto eles se dedicam para a obra e para as outras pessoas, eles abrem mão da vida deles para cuidar e para servir o próximo. E é lindo de se ver. E esse livro eu grifei várias coisas, tem muito grifado, e eu vou falar dois deles que são os que eu achei mais lindo.
Hoje em dia está na moda falar sobre os pobres. Infelizmente não está na moda falar com eles. E isso realmente é uma coisa assim bem impactante, porque a gente, eu me incluo nisso também e eu tento melhorar muito. A gente está sempre pensando, nossa, como é triste a situação do outro, mas não dedica nem 10 minutos que seja do seu tempo para estar ouvindo e conversando com essas pessoas. Então, eu acho que é uma passagem muito impactante, porque é a realidade. Se as pessoas passassem mais se dedicando a que seja pouco tempo falando com os necessitados, com os mais pobres, com as pessoas carentes, eu acho que muitos seriam tocados, muitas pessoas teriam as vidas transformadas através disso, desses pequenos detalhes que trocar uma ideia com uma pessoa que às vezes a gente passaria por perto dela e nem olharia para a pessoa. Isso é muito triste. E a segunda citação que eu anotei foi a seguinte: quando uma pessoa pobre morre de fome, isso não acontece porque Deus não cuidou dela, acontece porque nem eu e nem você quisemos dar àquela pessoa o que ela precisa. E esse é outra citação que é um tapa na cara da gente, porque é real, a gente sempre passa pensando que às vezes as coisas que acontecem no mundo, a gente passa, nossa, por que Deus não faz nada? Ou a gente fica o tempo inteiro culpando Deus por tudo que acontece aqui. E a gente não para pensar que Deus, ele nos deu livre-arbítrio e a gente é livre para tomar as decisões, para decidir o que a gente quer fazer da nossa vida. E a partir disso, a gente tem que lembrar que vem como consequência os nossos atos. E essa questão de alimentar os pobres e cuidar das pessoas é baseado em ações que foram tomadas desde o princípio. Então, são ações nossas. Tipo assim, não é culpa de Deus que as pessoas estão necessitadas hoje. É claro que Deus tem trabalhado e é claro que nada fugiu ao controle de Deus. Mas é importante a gente lembrar que a culpa não é de Deus por as coisas estarem como estão. A culpa é nossa, porque Ele nos deu autonomia para fazer as coisas, escolher fazer ou não fazer as coisas, e isso vai refletir em alguém. Alguém vai ser atingido com as escolhas de uma outra pessoa. É difícil falar sobre esse assunto, mas é a real. É um assunto muito complexo, né? É difícil abordar ele de forma simples, mas é importante a gente lembrar que a culpa das ações, das coisas que acontecem aqui no mundo não é culpa de Deus, é culpa das nossas próprias ações como ser humano. Então, acho que é importante a gente lembrar disso, que já é um primeiro passo na direção certa. Mas esses foram os livros até agora. Hoje é dia 25/7. Eu sei, estou atrasada, mas eu tô terminando mais 2 livros e eu pretendo terminar ele nessa próxima semana, né? Porque é a última semana, e aí eu venho falar mais com vocês. Olá, voltei agora com os meus lidos de julho. E, gente, confesso que eu terminei todos os livros que eu podia e só agora eu vim pra falar pra vocês a respeito deles. E eu não sei se isso é melhor, se é pior, mas enfim. Mas eu tenho alguns livros pra falar que eu finalizei nesse mês de julho e alguns muito bons. E então, vamos lá. O primeiro deles foi Rose Matter, do Stephen King. E que livro, mas vamos lá para eu contar sobre o que se trata esse livro. Rose Matter, ele vai falar sobre uma mulher que meio que idealizava a vida de casado quando ela se casou com o marido dela, só que era uma ilusão, né? Ela passa 14 anos vivendo com ele, sendo abusada, sendo maltratada e sofrendo violência doméstica. Só que um dia ela acorda meio que do pesadelo que foi a vida dela nos últimos 14 anos e decide fugir. E aí o livro ele vai rodar a partir dessa fuga dela,
desde quando ela foge de casa para esse novo lugar, e o marido dela que não vai deixar barato, né? Porque além disso, além de tudo, o cara é policial, então o que meio que na história diz que dificulta as coisas, né? Mas o que eu achei do livro é difícil falar, porque o King ele consegue colocar a gente dentro da história de uma forma extraordinária. E o cara sabe escrever livro. E engraçado que antes de ler o primeiro livro dele, eu tinha a impressão de que o King só escrevia coisas de terror, ou sei lá, coisas do tipo. E na realidade não, tipo, eu acho que se eu não me engano é o meu quarto livro dele, o quinto, e nenhum deles, tipo assim, foi uma coisa assim, foi terror, sabe? Até porque eu não gosto de coisa de terror. Mas muito bem escrito. Esse livro em específico é muito bem escrito. Ele consegue fazer, mesmo ele sendo homem, ele tem um dom na escrita dele que ele consegue passar o sentimento de uma mulher e fazer você, como mulher, se sentir ali, sentir as dores da personagem, ter raiva por tudo que tá acontecendo e torcer pelas coisas que, sabe, podem acontecer. Mas é um ótimo livro. Eu grifei algumas citações e a melhor que eu achei foi essa. Para compreender totalmente os abraços, talvez fosse necessário ter sido muito carente deles. Essa citação diz muito sobre a personagem. Eu recomendo para quem gosta desse tipo de leitura, leia, porque é um livro muito bom. Eu dei 4 estrelas, eu não dei 5, porque eu sou uma pessoa meio chata para dar 5 estrelas para livro, vou ser bem sincera. Eu dou 5 estrelas pro livro quando eu, tipo assim, eu termino o livro e abraço ele e falo, ai meu Deus, por que acabou? Mas eu tô tentando trabalhar mais isso, porque alguns livros valem mesmo 5 estrelas e às vezes eu acabo não dando. Mas enfim, esse é 4 estrelas, não é 5 ainda. Mas é um ótimo livro, super recomendo. O próximo livro que eu terminei foi Hábitos Atômicos. Esse livro eu li junto com o clube do livro do meu curso de inglês, o pessoal tava lendo ele, e aí eu falei, bom, é um jeito de eu praticar mais o inglês, né? Então peguei o livro em inglês e li ele inteirinho. E, nossa, foi uma leitura muito boa. Eu me surpreendi porque a volta para o inglês tem me feito uma diferença muito grande no meu aprendizado, e ler esse livro foi mais um up, sabe? Mas o livro, ele se fala do seguinte, como a gente pode viver melhor, sabendo que mudando alguns hábitos, aquilo vai nos ajudar no diário, vai mudar significativamente nossos dias e a nossa vida. E eu já li alguns livros a respeito desse tema, vou ser bem sincera, às vezes é até frustrante, porque a gente ouve muito do mesmo, sabe? Ou se não, muito conteúdo científico. E esse livro, que eu achei dele foi o seguinte, eu vou usar como exemplo o livro O Poder do Hábito, que eu também li, e ele é até citado nesse livro. Só que, tipo assim, O Poder do Hábito é um livro que eu não gostei dele, não gostei muito do livro, porque ele fala muito em base científica, sabe? E a diferença daquele outro livro para esse aqui, Hábitos Atômicos, é que ele te dá muito mais conteúdo prático que você consegue colocar no seu dia a dia, né? Praticar ele no seu dia a dia. Ele dá muita dica, tem muito conteúdo motivador também. Ele fala não só de bons hábitos, mas fala dos maus hábitos, da dificuldade, e coloca muitos exemplos. É um ótimo livro, gente, um ótimo livro mesmo. Eu dificilmente recomendo esses livros, porque eu acho que, não sei, pra mim ainda não é suficiente, sabe? Eu sempre sinto que esses livros mais de autoajuda ou coisas do tipo, ele não é suficiente, sabe? Eu acho que se fala muito, muito, muito e na prática você não consegue usar muito, sabe? E esse livro, nossa, vale super a pena, vale o tempo. Tipo assim, eu consigo... É que muitas das coisas eu já faço no meu dia a dia. Por exemplo, ele cita sobre você usar aqueles tracker, como que eu posso dizer? Mas, por exemplo, você listar as coisas que você quer fazer. Por exemplo,
eu quero ler um livro nesse mês. O que eu coloco? Eu separo ele por dia. No dia 1 eu quero ler tantas páginas, no dia 2 tantas, no dia 3, até o dia 31. E aí eu vou ticando, aquilo vai meio que me dando uma satisfação, porque eu tenho a deixa, que eu preciso ler o livro, e aí eu cumpro o que eu me propus para ler naquele dia, e aí eu venho com algo satisfatório depois, que aí eu consigo, tipo assim, eles dizem que quando a gente vem com esse algo satisfatório depois, você consegue manter por mais tempo. E aí que consegue criar um novo hábito, um bom hábito e coisas do tipo. Mas é um super livro, vale super a pena ler. E eu também marquei algumas citações. Nesse livro eu marquei várias, só que a minha preferida é a seguinte: o custo dos maus hábitos virão no futuro. E isso é real, porque às vezes, hoje mesmo eu estava fazendo uma das atividades de inglês e fala sobre você aproveitar a jornada e não esperar para viver, por exemplo, quando você chegar no seu destino, e o que a gente achava sobre isso. E é real, porque o que a gente tem é o nosso diário, o nosso dia a dia, e a gente precisa viver esse dia a dia bem, porque no futuro, tudo que eu fiz, cada dia de hoje, o dia de amanhã ou o dia de ontem, vai ser somado para o meu destino final. Então, eu tenho muito isso em mente. Eu quero cuidar de mim, eu quero fazer o meu melhor cada dia, mesmo que seja um pouquinho cada dia, porque eu sei que na soma total isso vai ser muito bom pro meu destino final. É isso, gente. E o último livro lido no mês de julho foi Dieta do Corredor. Esse é um livro de uma autora brasileira, ela é uma nutricionista, o nome dela é Suzana Bonumá, acho que é isso que fala, e o livro basicamente vai falar como a alimentação de um corredor, ele vai influenciar muito nos seus treinos, no seu desempenho e tudo mais. E como esse é um livro, como eu tinha falado anteriormente dos outros, é um livro com muita base científica, ele chega até a ser cansativo, tipo, talvez uma pessoa que não saiba muito do assunto seja interessante, mas para mim que eu já tenho pesquisado mais, sabe, eu sei alguns assuntos, ele tipo assim, não me trouxe muita coisa, sabe, válida. É claro que tem alguns assuntos que é legal a gente saber, eu como corredora, foi novo para mim, mas no geral é muito base científica, ela traz muitos estudos e chega a ser muito cansativo e não é o tipo de livro que eu gosto muito. Eu acabei dando até 3 estrelas para ele porque teve alguns conteúdos que eu achei muito válido, mas eu acho que ele não tem conteúdo aplicável, que eu consigo falar, nossa, isso aqui é legal, eu vou anotar aqui que dá pra eu pôr em prática. Não tem muito disso, então eu senti falta e foi por isso que eu dei 3. E é isso, gente. Esses foram meus lidos do mês de julho e junho. E espero que vocês tenham gostado. Vamos ver o que vai rolar no mês de agosto. Até o próximo.